Primeiro, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do nosso trabalho e conhecimento e apresentar também, então, falar desse tema da importância do biogás no cenário nacional, mas sempre com foco no desenvolvimento. Esse é o principal foco que a gente tem que trabalhar e mirar. Então, sempre eu começo discutindo o tema sobre o caos. A gente tem um problema e oportunidade, são duas faces da mesma moeda. E quando a gente fala de problema, quando a gente vai falar sobre a importância do biogás no cenário brasileiro, a gente tem que entender as principais dores que a gente vivencia hoje no Brasil. Então, que tipo de dores a gente tem? Que tipo de dores a gente tem dentro do mercado, nos setores da economia que a gente vivencia? Foi falado da pujança agora do setor do agronegócio, responsável por mais entre 23% a 25% do PIB, 46% das exportações. Que tipo de dores o agronegócio vivencia hoje, que é responsável por mais de 40% das nossas exportações? E que tipo de dores o Brasil tem do ponto de vista energético também? Então, dentro desse cenário, para a gente mostrar a importância do biogás, a gente tem que compreender que essas dores, esses problemas são oportunidades. E como é que o biogás ele pode contribuir para o desenvolvimento do país e colocar uma agenda positiva, desenvolver uma agenda positiva de uma nova economia? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender são as demandas de mercado. Então, quais são as principais dores de mercado que a gente tem? As dores de mercado, mas um ambiente de negócios favorável, mas um ambiente tecnológico desenvolvido e o potencial do biogás, a soma desses eixos cria as condições de desenvolver uma nova economia no país. Portanto, eu vou começar sobre as questões de mercado. Não há dúvidas que, por exemplo, o petróleo contribuiu para o desenvolvimento da vida moderna. Mas esse mesmo petróleo que contribuiu para o desenvolvimento da vida moderna também começa a gerar problemas no meio ambiente, a gerar problemas de custo. E uma das coisas importantes quando a gente fala assim, quando a gente começa a desenvolver novas alternativas ao petróleo, sempre o que se discute é custo. E fala assim, o custo do petróleo, para a gente competir com o petróleo, você tem que ter um custo mais competitivo. E, na verdade, existe um custo, existe um livro, que eu acho um livro fantástico, sempre antigo, chamado Reinventando o Fogo. Esse é um livro interessante que fala sobre os custos do petróleo. Logo no primeiro e segundo capítulo, ele aprofunda os custos do petróleo nos Estados Unidos. E no Brasil, existe um estudo que aponta que, de 2013 a 2017, os subsídios na área de combustíveis fósseis no Brasil tenham chegado em torno a 342 bilhões. Isso é uma média de 68 bilhões de reais ano. Sem contar que nos últimos 5 anos a gente importou 51 bilhões de diesel. Se a gente colocar só o diesel e subsídios, a gente tem mais ou menos anual 100 bilhões de subsídios fiscais e de importação desses derivados no Brasil. 100 bilhões é uma conta bastante considerável, isso é um custo bastante considerável. Ao mesmo tempo que o Brasil, o ano passado também exportou muito petróleo, mas os seus derivados a gente importa. Outro problema que a gente vivencia no Brasil é que hoje, na matriz energética mundial, seguramente algo em torno de 60% da matriz energética mundial já está vivenciando gás, se não me engano um pouco mais. Hoje no Brasil, o acesso ao gás só está nas grandes, ou no litoral brasileiro, onde vocês estão vendo esses traços vermelhos, são as redes de gasodutos que a gente tem no Brasil para distribuição de gás natural. Então hoje o Brasil já está fora da era dos gases. E vem uma discussão grande, que está acompanhando na mídia, que é a quebra do monopólio, discutindo que o Brasil entre nessa rota do gás, que gera mais, para dar mais competitividade. Então o Brasil hoje tem um custo alto com o petróleo. Só para a gente ter uma ideia, no agronegócio, 15% de todo o consumo de diesel do Brasil está no agronegócio, na sua logística de transporte. Hoje também, o setor de energia elétrica passa por uma grande transição. A gente fala, é muito discutido a nível mundial a questão da transição energética, que é colocar
colocar o mundo numa matriz mais renovável. Se a gente olhar no Brasil, por decisões assertivas da década de 40, a gente hoje tem uma matriz elétrica bastante renovável, mas a gente passa por outra grande transição, que é exatamente a presença da GD, né? A gente tem que estar olhando isso, o fluxo bidirecional de energia, o prosumer, as redes inteligentes. E no Brasil, que é um país que está em desenvolvimento, mesmo com as crises econômicas, a gente tem uma característica que a cada 10 anos a demanda de energia cresce algo em torno de 40% a 50% por ano. Então, existe demanda de energia elétrica no país. E ao mesmo tempo que tem uma demanda de energia elétrica no país, os grandes blocos de geração de energia, por uma questão até constitucional, a gente não tem mais grandes blocos hidrelétricos para ser construídos no Brasil, apesar de termos potencial. E dentro desse cenário, a gente demanda soluções alternativas ao diesel ou aos combustíveis fósseis. A gente tem uma demanda por energia elétrica no país. Como eu já iniciei no agronegócio, falando do agronegócio, que é um dos setores mais pujantes da economia. O Richman, que é um economista alemão, ele fala muito do desenvolvimento do encadeamento produtivo e como a gente usar setores de economias pujantes para desenvolver outros setores de economia. E uma das linhas que a gente defende é como a gente usar o grande potencial e a pujança do agronegócio para desenvolver outros setores de economia, como, por exemplo, o setor do biogás, nessas regiões. E uma característica grande é que hoje a grande produção do agronegócio ela se encontra no interior do Brasil, onde não tem gás. E outra característica é que o desenvolvimento do agronegócio, a verticalização e a industrialização do agronegócio fica tão rápido que o tempo de melhorar essa infraestrutura de distribuição de energia para chegar no agro, existia um gap. E hoje a gente tem um problema sério de qualidade de energia no campo. Isso é um problema geral no país. Então, dentro dessa realidade, a gente precisa de energia, a gente precisa de soluções para combustíveis fósseis, mas dentro do agronegócio a gente tem esse grande potencial. Esses problemas são reais dentro do agronegócio. Então, como eu já falei anteriormente, 15% de todo o consumo de diesel no Brasil está dentro do agronegócio, para a sua logística. Outra característica nossa, que a gente tem, um grande desafio, é a questão do fertilizante. De 2000 a 2015, a demanda de fertilizante cresceu no Brasil em 87%, e a gente importa hoje algo em torno de 75% de todo o fertilizante utilizado nas lavouras brasileiras. Então, fazendo um resumo em termos de demanda de mercado, a gente tem demanda por fertilizante e demanda por energia. E o agronegócio por si, por essa pujança desse setor econômico no Brasil, a gente tem que criar alternativas para dar competitividade para ele, gerar outra indústria. E a gente gerar competitividade para o agronegócio, ao mesmo tempo gerar nova economia. Outro problema que o Brasil vive é que desde 1947, o PIB da indústria de transformação não estava inferior a 10%. Então, a gente pode fechar esse ano pela primeira vez com o PIB da indústria de transformação abaixo de 10%. Isso é, o que gera valor. É um setor que gera bastante valor. Então, dentro dessa perspectiva, dessas dores que o país tem, qual o potencial que o biogás tem? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, tanto no campo como nas cidades, tudo que for orgânico, esse passivo ambiental, eu posso transformar em um ativo econômico. E esse ativo econômico que é o biogás, ele pode ter suas aplicações, seja aplicação na energia elétrica, na energia térmica ou na produção de biometano para mover veículos, frotas dedicadas ou não, frotas públicas em grandes centros, com o grande potencial de lixo que grandes centros têm para a produção de energia. Hoje, praticamente 91% de todo o lixo é recolhido, entre 9% a 10% entra no saco para onde vai das cidades, mas só apenas 56% desse lixo recolhido tem um tratamento adequado e aterros adequados. Isso é, a gente tem um grande potencial ali. A gente tem um grande potencial de digestado, que é o biofertilizante, que pode voltar para as lavouras, e vários benefícios econômicos, sociais e ambientais, porque a gente está tratando um problema que hoje, cada vez mais no agronegócio, você tem as exigências internacionais pelo tratamento adequado dos resíduos do processo. Então, dentro desse cenário, qual o potencial que o biogás tem?
Esses dados da Biogás apontam que a gente tem um potencial de 41 bilhões de metros cúbicos, normais de metros cúbicos anos no setor da cana, 37,5 bilhões no setor do agronegócio, que do agrobusiness aqui são agropecuária, e 7,6 bilhões nas questões de esgotos e aterros sanitários. Isso, transformando em dados, por exemplo, em quilowatt-hora em energia, a gente poderia pegar esse todo o potencial e gerar 36% de toda a demanda de energia elétrica hoje do país, ou deslocar 70% do diesel. Um dos pontos importantes também que o país vive, hoje, nesse momento, é que duas grandes potências como a Scania e a New Holland anunciaram que vai ter interesse, inclusive a New Holland aqui, no Paraná, de produzir os tratores a gás. Né? E querem lançar esse ano e estão pensando na estratégia de como começar a entrar no país nisso. Isso é o uso do biometano, que é o uso final do biometano. E a Scania, os tratores e caminhões a gás. Então, tudo aponta para um desenvolvimento de uma maior capacidade de escoamento desse biometano. E o ambiente de negócio? Beleza, a gente tem um mercado, a gente tem dores de mercado, a gente tem demanda de mercado, a gente tem um grande potencial de produção. Mas e aí, como é que está o ambiente de negócio para o desenvolvimento disso? Não adianta só ter potencial, ter demanda de mercado, se a gente não tem um ambiente favorável. E um ambiente favorável vem sendo construído no país. Ele vem sendo construído desde da geração distribuída, do crescimento da geração distribuída, uma vez que o biogás do agronegócio ele está potencialmente descentralizado. Então, como ele está descentralizado, o uso em termos de geração distribuída, seja na produção de metano, seja na produção de energia elétrica, ele é bastante forte, a tendência desse uso, e cada vez que se consolida através de resoluções, a possibilidade da geração distribuída no país, esse potencial está ganhando força para ser utilizado. Então, hoje já tem vários anúncios de grandes grupos de investidores querendo investir em geração distribuída, porém, neste momento, a gente passa teve uma auditoria, uma audiência pública de revisão dessa normativa, e está todo mundo muito apreensivo para saber para onde esse mercado vai, né? Quais são as novidades que vão acontecer em termos de resolução e de normatização. Mas os números apresentados pela EPE, pela Empresa de Pesquisa Energética, apontam que nos próximos 10 anos, a tendência, no pior cenário, é a gente ter 18 gigawatts de potência instalada de geração distribuída. Em termos de potência, a gente está falando mais do que a Itaipu nacional. E os números apresentam em termos de geração de energia, energia solar e biogás nos próximos 10 anos vai ter praticamente entre 60%, 40%, 50% e 50% em geração de energia. Uma coisa é potência instalada, outra coisa é geração de energia. Em termos de potência instalada, a tendência é que a energia solar tenha uma potência maior, mas ele tem um fator de capacidade menor em termos de geração de energia por dia. Eu consigo com o biogás ter geração mais chique porque eu consigo armazenar em gasômetros o gás. Outro grande avanço que a gente teve foi o reconhecimento da Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás, da ANP, do biometano como um novo produto. E hoje a gente está discutindo com a ANP como flexibilizar também a certificação para entrar no programa RenovaBio, que é um programa de estímulo do combustível no país, a entrada do pequeno e do médio produtor de biometano. Nas regras, na metodologia de certificação, isso é um debate que a gente está tendo. E vários avanços, como também, o que eu acabei de falar, do programa RenovaBio, porque o programa RenovaBio é uma forma de estimular os biocombustíveis e o biometano no biocombustível. E em termos de números, um dado importante é que o número de plantas em 2 anos e meio, ou 3 anos aqui, mas são dados efetivamente 2 anos e meio, cresceram 130% no número de plantas e a oferta cresceu em torno de 77%. Isso a gente está crescendo, o tema biogás está tendo reconhecimento e a sociedade está começando a entender cada vez mais e reconhecer o biogás como uma solução. E à medida que ele vai desenvolvendo essa oferta de biogás,
essa oferta de biogás ela não nasce do nada, ela nasce com ela uma cadeia de serviços, nasce com ela uma cadeia de fornecedores de tecnologias, e com isso a gente gera emprego e renda, e é isso que a gente está falando. Então o que a gente está falando é, o ambiente de negócio está cada vez mais favorável. Óbvio que tem alguns pontos que a gente tem que avançar e discutir, como por exemplo os financiamentos do BNDES. Então está tendo grande discussão agora em relação aos recursos que vão para o BNDES para financiamento. Então esse tipo de coisa influencia muito no desenvolvimento de uma nova economia ou de investimentos nesse setor. Então a oferta ela está crescendo, está tendo uma similaridade maior, tanto do Estado brasileiro através dos governos, como da sociedade, que o biogás pode resolver problemas reais no campo, problemas de disponibilidade firme no campo, pode ser uma alternativa real, e é uma alternativa real, para deslocamento de diesel, como já é realidade em outros países, e com isso a gente vai desenvolvendo uma nova economia. E o ambiente tecnológico no Brasil, a gente já tem, por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem uma diversidade grande de plantas de biogás. São com substratos distintos, então a gente tem um grande potencial e conhecimento adquirido. Por exemplo, aqui eu vejo um grande parceiro nosso, o Tiago Edvisions, o TFPE, que a gente tem uma parceria junto com o Biogás em desenvolvimento de estudos e de pesquisa e de aprimoramento de operação de plantas. Eu tive a oportunidade de ver um trabalho em conjunto desenvolvido por ele no Biogás há umas 2 ou 3 semanas atrás. Impressionante os resultados e o desenvolvimento desses processos de operação para a gente conseguir cada vez mais otimizar os processos, como também a entrada do conceito da indústria 4.0 nas plantas para o desenvolvimento e melhoramento da operação. E a gente aqui no Paraná tem plantas desde o tratamento de esgotos a plantas com resíduos sólidos urbanos, com cana-de-açúcar, com resíduos do agronegócio, fornecedores no estado do Paraná que tem potencial de atender outros estados e também outros países que está se desenvolvendo. Então eu vejo o Brasil com um grande potencial de não só desenvolver o biogás para resolver essas dores que eu apresentei de mercado, mas também desenvolver uma indústria e uma cadeia de serviço própria para geração de emprego e renda. E quando a gente fala disso, a gente fala do conceito da nova economia do biogás e da questão circular. Isso é, eu resolvo um problema ambiental. No caso do agronegócio, eu consigo resolver não só um problema ambiental, mas dar competitividade para o agronegócio, porque eu posso trabalhar futuramente o conceito de selos verdes nesse processo, como também desenvolver toda a cadeia de indústria e de serviços nesse processo. Então a gente tem uma economia circular e inteiramente positiva. E o que a gente está discutindo quando a gente fala da importância do biogás para o país, a gente não fala só de gerar energia pela energia, mas como a gente contribuir para o desenvolvimento do país e principalmente para o desenvolvimento dessa indústria de transformação, que é o que mais agrega valor nesse país, no país. Então era isso que eu queria apresentar aos senhores. Eu agradeço a atenção de vocês e depois fico à disposição para dúvidas. Espero que eu bati o meu tempo certo.